Bom dia, gente, tudo certo? Então, voltando aqui, né, para o PET 3 ainda, semanas 1 e 2, continuação dos exercícios, né, da semana passada. Então agora a gente vai resolver exercícios 4, 5 e 6. Eu sou o residente Gabriel Lupe, então vamos lá começar com a leitura de exercícios e resolução deles. Primeira questão, né, de hoje, porém a questão número 4 já, da UERJ 2019. Determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir de sequenciamento de trechos de DNA separados por gel de eletroforese, de uma família formada por um casal e 4 filhos. Então, está falando que com essa análise, né, a gente consegue identificar, como exemplo, né, identificação dos pais biológicos de uma criança. Então, com base nos sequenciamentos, né, da imagem abaixo aí, o filho biológico dessa mãe com um pai diferente do apresentado é o de número 1, 2, 3 ou 4. Então a gente tem que olhar, né, o sequenciamento, né, da imagem do pai e mãe para poder saber qual é o filho biológico dessa mãe com um pai diferente, se é o 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos lá no slide seguinte analisar essa imagem para poder responder a questão. Essa aqui é uma tabela de eletroforese. E aí a gente aqui é a comparação de alguns genes entre os filhos com os pais. Então a gente tem que olhar esse gene dos filhos e comparar com a mãe, se ela possui o mesmo gene, e olhar se estão alinhados o do filho com o pai. Então, para a gente saber se é biológico, tem que estar alinhado com a mãe e não com o pai. O filho 1, os genes estão alinhados com a mãe, né? Todos os azuis do filho 1 estão alinhados com a mãe, e todos os amarelos, que são do pai, estão alinhados com o pai. Então o filho 1 é filho do pai com a mãe. O filho 2, todos os genes da mãe estão alinhados com a mãe. Então, o filho 2 a gente tem certeza que é filho dessa mãe mesmo, é biológico. Porém, os genes do pai, né, que a gente olha o traço em amarelo, não estão alinhados com esse pai em questão. A gente pode ver aí que os genes do filho 2 não estão alinhados com os do pai. Ou seja, o filho 2 é filho da mãe, dessa mãe, e é de outro pai, não é desse, por conta desse não alinhamento dos genes. Então a gente já pode ver que a resposta certa é a alternativa B. O filho biológico da mãe, mas com pai diferente, é o filho 2, a alternativa B. O filho 3 também está alinhado com a mãe e com o pai, então é um filho dos dois juntos. E o que pode gerar dúvida é que o filho 4, ele não está alinhado nem com o pai, nem com a mãe. Ou seja, ele não é filho do pai. E aí você pode pensar, então por que não é a alternativa D? Porque ele também não é filho da mãe. Ou seja, o filho 4 ele foi adotado pelos dois. E a questão quer saber quem que é o filho biológico da mãe, mas com outro pai. Então essa opção só pode ser a alternativa B, o filho número 2. Aqui indo para a questão número 5, né? Enem 2018. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M e outras 5 que produzirão flores e são apenas doadoras de pólen, que são DP1, 2, 3, 4 e os 5. Foi excluída a capacidade da autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente, né, que vai ser dita como S1, e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois locos, o loco A e o loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. A progenie S1 da semente recebeu o pólen de qual doadora? Então a gente tem que olhar as 5 doadoras, né? DP1, 2, 3, 4 e 5, e saber a progenie 1 de qual doadora ela recebeu o pólen. Então vamos lá olhar a figura para analisar ela e poder responder a questão. Então vamos lá, aqui está o esqueminha, né, da questão, número 5. Então vamos lá, aqui tem o esquema, né, o loco A e o loco B. Então a gente tem que comparar o S1, né, que é a semente, e comparar a semelhança de alelos, que são essas barrinhas, respectivamente, com as 5 possíveis doadoras. Então olhando lá, no loco A, o S1 não possui nenhuma semelhança com o DP1, nenhuma semelhança com o DP4, e possui semelhança com o DP2, DP3 e DP5. Então o DP2, o 3 e o 5 está no jogo, possuem pelo menos uma semelhança cada um. Então beleza, aí olhando o loco B.
O DP1 também não tem nenhuma semelhança. E o DP4 também não tem nenhuma semelhança. Então, tanto o DP1 quanto o DP4 possuem zero semelhanças com o S1. Então, não pode ser nem DP1 nem DP4. Agora a gente vai analisar os que tiveram uma semelhança, né? Que foi o 2, o 3 e o 5. Porém, o S1 só possui um alelo nesse bloco B, que é o alelo 3. E esse alelo 3 só possui uma semelhança com um doador, que é justamente o DP5. Portanto, o DP5 possui duas semelhanças, uma no alelo 2 do bloco A e a outra no alelo 3 do bloco B. Então, o DP5 tem duas semelhanças. E o DP2 e o DP3 possuem somente uma semelhança. Então, o doador provável é o DP5, pois ele possui maior número de semelhanças com o S1. Aqui, então, gente, indo para a última questão, né, de número 6, o PF 2011. O teste de paternidade, também chamado de teste de DNA, é feito com base em certos trechos do DNA, cujas sequências especiais de nucleotídeos são exclusivas para cada pessoa e transmitidas de pais para filhos, de acordo com a herança mendeliana. Este teste permite confirmar a paternidade com 99,9% de certeza, comparando-se o DNA da criança, da mãe e dos prováveis pais. Analise os resultados abaixo referentes ao teste realizado em uma determinada situação de confirmação de paternidade. Então aqui, né, tem a mãe, o filho dessa mãe e supostos dois suspeitos, o 1 e o 2, e a gente tem que entender qual é a chance de qual deles ser o mais provável de ser o pai dessa criança, né? Desse filho, no caso. Entendeu? E aí a gente tem que pegar esses traços, né? Que equivale a cada gene, formando o DNA, etc. E comparar com o filho, com a mãe, o filho com o suspeito 1 e suspeito 2 e ver qual vai bater o maior número de semelhança para a gente poder chegar a uma conclusão. Então vamos lá para as alternativas. Então vamos lá. Ó. A gente pode ver que as duas primeiras barrinhas do filho 1, quer dizer, do filho, tem semelhança com o suspeito 1 e com o suspeito 2. Então, tanto o suspeito 1 quanto o suspeito 2 possuem o mesmo número de semelhanças, duas para cada. As barrinhas seguintes do filho, né, as três seguintes ali, a primeira possui semelhança com o suspeito 2 e a do meio, né, a segunda, possui semelhança com o suspeito 1. Então até aí está empatado, três semelhanças para cada um dos suspeitos. A terceira barrinha, né, do meio ali, tem semelhança com o suspeito 2 somente. Então, 4 semelhanças com o suspeito 2 e apenas 3 com o suspeito 1. Olhando para as duas últimas barrinhas, né, do gene, o filho possui as duas barrinhas semelhantes com o suspeito 1. Então, de 3 semelhanças vai para 5 semelhanças. Então, essa criança em relação ao suspeito 1 possui 5 semelhanças de gene. E indo para o suspeito 2, que chegou até as últimas duas barrinhas com 4 semelhanças, podemos ver que a primeira barrinha das últimas duas fileiras ali tem semelhança com o suspeito 2 também. Ou seja, conclusão, suspeito 1 e suspeito 2 possuem 5 semelhanças em relação ao filho. Portanto, são iguais. Possuem a mesma chance. E a alternativa, né, que convém, né, que combina com essa explicação, né, é a alternativa A. Tanto o suspeito 1 quanto o 2 poderiam ser o pai desta criança. Tem a alternativa E, né, que fala que essa criança não pode ser filha desta mãe, mas todas as semelhanças entre o filho e a mãe ocorrem bastante semelhanças também. Portanto, a alternativa que contempla, né, essa tabela, o resultado só pode ser a alternativa letra A. Tanto o suspeito 1 quanto o suspeito 2 poderiam ser o pai desta criança. Então é isso, gente. Valeu por assistir. Espero que tenha ajudado e entendido a resolução de cada exercício. Qualquer coisa estamos à disposição. Valeu, gente. Até semana que vem.